Bom, e a UPF-TV, por ser um canal educativo, ela se sente no compromisso de levar ao seu telespectador uma reflexão sobre cidadania. Por isso, a gente começa hoje uma série de entrevistas para tratar de alguns temas que dizem respeito ao nosso dia a dia. E a gente começa falando sobre ética. Nosso convidado aqui no estúdio é o professor de filosofia da UPF, Francisco Fianco. Sempre muito bem-vindo ao UPF-TV. Obrigada, professor. Muito obrigado por aceitar todo meu, novamente. O nosso convite. Vai ser uma semana inteira para a gente pensar um pouquinho mais nas coisas que vêm acontecendo nos últimos meses, anos. Professor, a gente queria primeiro entender qual é a forma que a filosofia define a palavra ética. Em filosofia, ética é uma das áreas da filosofia prática, né? Ela estuda o comportamento humano em sociedade e as suas repercussões para o todo, para as demais pessoas, né? O comportamento de um sujeito em relação ao impacto que ele possa ter para o grupo social como um todo. A origem da palavra ética vem do grego ethos, que é costume, né? E essa coisa do costume, filosoficamente falando, a ética é uma tentativa de analisar racionalmente as ações humanas em sociedade que derivam dos costumes, que derivam daquilo que a gente tem, que a gente recebe como tradição. Esse conceito ele é antigo, de centenas, dezenas de anos atrás. Ele pode sofrer alterações, professor? Sim, efetivamente sim, né? Na medida em que já que ele é um estudo sobre a sociedade humana, na medida em que a sociedade mesma evolui, ele vai se reatualizando, né? A ética ou a moral, né? As duas palavras têm o mesmo sentido, costume, embora, conforme o passar do tempo, escolas de pensamento moral vão surgindo. Aquilo que era um modelo, digamos, da teoria das virtudes, como entre os filósofos gregos clássicos, hoje a gente já tem escolas pragmatistas ou empiristas, ou da ética do dever. Cada uma delas vai fundamentar a ação moral de acordo com determinados pressupostos, né? Professor, então, quando a gente usa a palavra ética, eu posso também substituí-la pela palavra moral e elas têm o mesmo peso, o mesmo significado? Em alguns contextos, sim, mas mais detalhadamente, não. A moral é um conjunto de valores abstratos que existem numa sociedade e que são herdados via tradição, via educação formal e informal, mas que não passaram por uma análise racional e crítica. Já a ética, sim. A ética tenta encontrar um conjunto racional e universal de ações que possam ser aceitas. A moral, ela não é racionalizada, ela não é criticada. Ela vai sendo herdada, às vezes até inconscientemente, pelo sujeito a partir da cultura. A gente pode ter diversos valores morais que são antiéticos. Um exemplo seria a homofobia ou o racismo. Ou seja, corremos o risco, professor, diante de diversos acontecimentos no nosso país, de criarmos uma moral que não respeite a ética. Eu tenho a impressão de que é exatamente essa a nossa circunstância. A nossa sociedade, ela tem o mito do jeitinho brasileiro, por exemplo, e o jeitinho brasileiro, o passar à frente na fila, o furar a sinaleira. Isso não é ético, mas pode ser moral. No nosso contexto é moral porque a nossa sociedade aceita isso. Nossa sociedade aceita isso como viável, né? Então ele é moral nesse sentido de abstrato, de valores abstratos que não são questionados. Agora, ético ele não é, porque o sujeito que raciocina a respeito dessas ações não tem como ele tirar uma conclusão lógica de que aquilo é aceitável. Ele pode saber que é inaceitável, mas fazer igual porque ninguém está vendo. Agora, se você então quiser elogiar alguém em função de sua conduta, é melhor chamá-lo de ético. De ético, né? não... O moral nos implica em alguns riscos. Tem muitas definições dessas muito simples que circulam pelas redes sociais, que ética é tudo aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Ah, justamente. Pode ser também usada esse conceito super simplista? A melhor coisa em termos de ação é ser ético, ou seja, pautar a sua ação por princípios universais de respeito ao outro
e ser imoral, ou seja, fazer isso apesar daquilo que a tua sociedade diz que é adequado ou inadequado. Professor, né? é possível explicar em menos de 30 segundos se o problema que nós estamos enfrentando hoje, nos últimos anos, é um problema de falta de ética, é um problema de moral? São as duas coisas? Menos de 30 segundos é as duas coisas. Vamos pensar, amanhã tem mais reflexões aqui. Obrigada, professor. Eu que Boa agradeço. semana de trabalho. Igualmente.